Fala, meus amigos, capítulo 6 do livro Negócio do Século XXI, comentado em partes. Bom, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o título, É Hora de Assumir o Controle. Como assim? Como que eu assumo o controle das minhas finanças, da minha vida profissional? Como que eu vou para o banco de piloto e saio do banco de passageiro? Robert Kiyosaki conta um pouco a história dele em 1985, quando Kim, sua mulher e ele viviam dentro de um Toyota velho, porque perderam tudo, faliram e começaram a morar dentro de um Toyota. Inclusive uma amiga chegou até eles e ofereceu um quarto dentro de um porão da sua casa para que eles dormissem pela situação na qual eles chegaram. E alguns amigos frequentemente chegavam para eles e questionavam, indagavam: por que vocês não arrumam um emprego? Por que vocês, capacitados, têm formação, e realmente eles tinham capacitação para isso? Não é hipócrita, ele diz que realmente nesse momento difícil de vida ele pensou em ter um emprego. A segurança de um emprego naquele momento poderia trazer para eles um conforto novamente, um teto para morar, porém não era aquilo que ele e Kim buscavam. E aí vai um ensinamento aqui do Robert. Ele ensina que muitas das vezes o seu sonho, os seus objetivos podem estar muito distantes e pode parecer loucura até mesmo para aqueles mais próximos de você. Os seus amigos naquela época os desmotivavam a pensar daquela forma de quadrante D, de construir um negócio, de construir um ativo. Eles não entendiam isso, porque a mente deles era uma mente de pessoas que procuravam segurança e um emprego. Então a mentalidade das pessoas da época de Robert Kiyosaki, os amigos dele, questionavam ele devido a isso. Não é errado. Os amigos, pessoas que amam você, sua mãe, seu pai, normalmente eles vão querer o seu bem, eles vão querer que você fique seguro, mas isso muitas das vezes pode te bloquear a ir em busca de um sonho, de um objetivo maior. E Robert e Kim não deixaram que isso os desmotivassem a continuar buscando construir o seu negócio no quadrante D, tanto é que, resumindo essa história, depois de 4 anos que eles estavam morando num Toyota velho, eles construíram um império, ficando milionários em 4 anos. E depois mais de 5 anos, 9 anos completos, eles completaram a sua independência financeira, alcançaram a sua tão sonhada independência financeira. O principal ensinamento aqui do casal Robert e Kim. Em 1985 eles eram quebrados morando no Toyota velho. Em 1989 já eram milionários. Primeiro, não precisou de dinheiro. Pessoas acham que para ficar milionário precisam de dinheiro. Segundo, eles tinham capacitação, mas ela não foi necessária. Então você não precisa de formação acadêmica para ser milionário. E agora, se não precisa de dinheiro, não precisa de formação acadêmica, do que precisa? Diz Robert, eu vou até ler isso. Você precisa de um sonho, muita determinação, desejo de aprender, rapidamente a compreensão de qual setor do quadrante cash flow você está operando. Trabalho árduo não vai enriquecer você. Muitas pessoas falam que para ficar rico simplesmente é você acordar cedo e trabalhar todos os dias arduamente. Mas você, seja sincero, assim como eu, conhece muita gente que trabalhou arduamente a vida toda e hoje tem uma velhice, está no fim dos seus dias na Terra, paira um pouco abaixo ou um pouco acima da indignidade, muitas das vezes sobrevivendo e não vivendo, pagando conta o resto da vida e no final dela continua pagando conta, aposentando com uma parte daquele salário que tinha e não operando mais, não tendo a vida que deseja, a vida que merece. E ele fala para não entender mal nesse ponto, porque ele não está dizendo que para você alcançar a liberdade financeira, operar no quadrante direito, você não precisa trabalhar duro. Obviamente você precisa trabalhar muito duro, mas além do trabalho do hard work, você precisa do work smart, trabalhar inteligentemente também. Então ele fala para você tomar o controle, mas tomar o controle do quê? Afinal somos seres humanos e todas as coisas que estão ao nosso redor, 90% delas não são controladas. O tempo não é controlado se vai acontecer um acidente, se você vai furar o pneu, você vai atrasar no trânsito. Ou seja, a maioria das coisas não está no nosso controle. Então, assumir o controle do quê? Assumir o controle da sua fonte de renda. E aí vem o problema. Nós sabemos que os maiores milionários, as pessoas que alcançaram liberdade financeira são grandes empresários. Bill Gates, assim como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mas não foi nada fácil. E nós sabemos, temos uma estatística que 90% das empresas que abrem nos seus primeiros 5 anos fecham. E aqueles que permanecem de 5 a 10 anos muitas das vezes sobrevivem e não tiram R$1 para luxo da sua empresa. Após 10 anos conseguem tirar um rendimento para ter um padrão de vida médio ou alto. Não é nada fácil você ter uma empresa.
E aí as pessoas pensam, mas tem a franquia. Bom, seria uma boa opção. Porém, o primeiro problema, o investimento. Franquias variam de investimento de 100 mil a 1,5 milhão de dólares. Então, não é pouca coisa, não é qualquer um que consegue também uma franquia. E segundo, é um jogo, porque a cada 3 franquias, uma fecha, também é estatística. Então, nada é garantido. E aí Robert coloca mais uma história, uma experiência pessoal dele, na qual o seu pai pobre, aquele que tinha formação acadêmica, aquele que estudou muito, mas nunca conseguiu alcançar a liberdade financeira, quando ele se candidatou a governador do Havaí, junto com seu ex-chefe, ou chefe na época, ele além de perder a eleição, ele perdeu o emprego. E seu chefe ainda disse que ele nunca mais arrumaria emprego no Havaí. O que aconteceu? Ele foi atrás de uma franquia, e na época uma franquia que era conhecida como franquia que nunca perdia. E naquela época, a franquia que nunca perdia, perdeu. E ele deu todas as suas reservas junto. Resumindo, franquia, você tem que jogar um jogo, e para você jogar, você tem que colocar muito dinheiro na mesa, sem garantias de retorno. Bom, renda passiva, o poder dessa renda. Nesse livro, o Robert coloca um exemplo sobre a torneira de shopping. A nossa renda, como empregado, como autônomo, você como empregado ganhando R$6, R$8 por hora, ou 80 por hora, ou um médico muito bem remunerado ganhando R$1.500 por consulta, como nós conhecemos hoje, médicos super famosos, tanto médico muito bem remunerado como você ganhando 8, 10, 20 reais, 80 reais por hora, vocês possuem, nós possuímos no nosso convencional, eu também no meu ramo convencional de negócios, tenho uma renda linear, eu troco tempo por dinheiro. Então se eu vendo, eu ganho, se eu clinico, eu ganho, se eu presto um serviço, eu ganho, se eu não faço, eu não ganho. Então é bem simples de entender, é como uma torneira de shopping, você aperta, ela sai água e daqui a pouco ela para de sair água para economizar. E é assim que funciona a nossa renda, ela sai apenas por um período. Se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo você fica com o seu padrão de vida atual sobrevivendo sem a sua renda principal? Já fiz essa pergunta antes, mas reflita novamente sobre isso. O poder da renda passiva é que a torneira, ela vira em essa trava, você não tem a linha da torneira do shopping que para de sair água. A renda passiva, ela vai sair para o resto da sua vida, você faz o dinheiro trabalhar para você. Mas afinal, Ellison, você falou que abrir um negócio é difícil e a cada 10 empresas, 9 fecham nos seus primeiros 5 anos. Você falou sobre a dificuldade de abrir uma franquia, eu não tenho 100 mil reais, 200 mil, 500 mil, 1,5 milhão, eu não tenho isso. Em real, imagina em dólares isso, né? Então, se eu não tenho esse dinheiro para investir, se eu não tenho como jogar esse jogo, tenho esse medo de arriscar e colocar as minhas reservas numa empresa e ir à falência, o que eu faço? Robert Kiyosaki fala que ele, Donald Trump, bilionário, e pode julgar, pode pensar o que for de Donald Trump, mas ele é um cara genial quando se fala de finanças e negócios. Ele e Robert Kiyosaki escreveram um livro, Nós Queremos Que Você Fique Rico. E não é simplesmente o título de um livro, diz Robert Kiyosaki. Ele fala que realmente eles querem que nós fiquemos ricos. Por quê? Porque riqueza não é algo que, para você ter, você precisa tirar de alguém. O mundo é abundante e tem energia suficiente para que todas as pessoas do mundo possam alcançar riqueza. Por isso nós vemos pessoas saindo do zero, como Les Brown e outros caras que criaram história, ficando milionários do zero, conseguiram. Afinal, você não precisa de uma herança, você não precisa de um grande capital nem de uma grande ideia, você precisa de um desejo ardente, de um sonho maior. E Robert Kiyosaki coloca que a partir desse momento esse livro vai falar sobre um tema, sobre um modelo, sobre um veículo, um Maserati, que afinal de contas, simplesmente aquele que dirige uma carroça, sentar no Maserati que ele vai aprender a ser um piloto profissional. Ele vai falar sobre um modelo de negócios que obviamente vai precisar de capacitação, que é o marketing de rede, tema esse que abordaremos daqui em diante nesse vídeo e nesse livro, O Negócio do Século XXI. Livro que mudou a minha mentalidade para negócios e, afinal, nós temos hoje apenas uma certeza quando se fala de negócios, é a mudança. E você, está preparado para mudar? Ou está vivendo nos seus próprios paradigmas e vai ficar para trás? Um grande abraço, se inscreva no canal, dá um curtir, coloca no sininho aqui para você receber de primeira mão os meus vídeos, se você está sendo ajudado, está sendo impactado positivamente. Espero que você deixe o seu curtir aqui e possamos nos ver mais vezes por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus.